Desvendar o que você pensa, como você age, o traço do seu caráter sem te conhecer, só pelo formato do seu corpo. Será que é possível? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Nosso bate-papo é com uma convidada muito especial, já vou apresentar ela para vocês. Mas, antes de tudo, seja bem-vindo ao Moda Life Podcast, o nosso podcast sobre moda comportamental. E aqui a gente fala todos os assuntos referente a comportamento, gente. Por isso que hoje a gente vai falar sobre análise do formato do corpo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação também, para você ser notificado todas as vezes que um episódio for ao ar. O episódio sobe toda quinta-feira, às 7 horas da noite. E o Instagram, modalife.podcast. Segue a gente também no Insta, porque lá a gente coloca todos os cortes dos episódios para você ficar por dentro de tudo. Muito bem-vindo. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada também a Ervic, nosso parceiro patrocinador. Ervic, que tem uma linha completa de dermocosméticos. Mostrei pra vocês esse mês mesmo, acho que nos últimos episódios, a linha de produtos pro cabelo. Uma linha completinha pras mulheres, a linha até toda rosa, gente. Tem shampoo, condicionador, tônico capilar para crescer o seu cabelo e também um sérum maravilhoso. Entra lá no Instagram da Ervic ou no site para você conhecer um pouquinho mais desses produtos maravilhosos que fazem parte da minha rotina. Eu amo a Ervic e eu falo porque realmente são produtos que eu uso. E bora lá que hoje, aquele momento... Ó, eu nem tinha feito isso aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, gente. Aquele momento que eu pego a ficha para apresentar ela, que é psicóloga, analista corporal, idealizadora do canal Quintal das Emoções, especialista em gestão emocional e comunicação não violenta e é host do podcast Corajosamente, junto com o Bruno de Mauro, um podcast sobre saúde mental e evolução pessoal. Então já deixo a dica aqui desse podcast também, que é muito legal. Fiquei doida lá para escutar vários episódios, mas agora eu vou um de cada vez. Seja bem-vinda, Cíntia Cruz! Ai, obrigada, meu Deus! Vai assim, ó. Taratá! Entendeu? É barulho. Com uma apresentação dessa, eu não sei nem como começar, meu Deus! Cíntia, eu tô muito feliz de te receber aqui, de verdade mesmo. A Camis, né? Um beijo pra Camis, nossa amiga maravilhosa. A Camis indicou você porque a gente tava conversando sobre a questão da análise mesmo do corpo, do formato do corpo. Aí até já separei aqui a primeira pergunta. É possível desvendar o traço de personalidade de uma pessoa através do formato do corpo dela? Como que é isso? Vamos lá. Bom, na psicologia, a gente vai olhar para a personalidade faz muito tempo, né? Assim, os pesquisadores, os principais cérebros da psicologia olham para isso, cada um do seu jeito, enfim. E aí, eu vou responder a sua pergunta contando por que eu me interessei também por esse tema. Eu, enfim, me formei em 2008, faz um tempinho aí, e eu sempre, assim, achei que a psicologia, ela dava pouca atenção para o corpo. E não para a postura corporal, que isso a gente tem pesquisas e linguagem não verbal, né? A gente tem, enfim, bastante conteúdo sobre isso. Mas o formato mesmo, sabe? A pessoa ser mais gordinha ou não, aquela pessoa que naturalmente tem um... né? Tem gente que tá aqui relaxada, a pessoa tá aqui, ó. Verdade. E já tem gente que... né? Tipo, por que cada corpo, enfim. Isso no processo clínico a gente também observa. Tem paciente que chega pra sessão, se joga na cadeira. Tem paciente que fica o tempo inteiro ali. E aí você vai, enfim, olhando, né? Dentro da psicologia, a gente teve um grande nome que falou sobre corpo. Então, não ficava só ali focado no que você tá pensando, dizendo, né? Que é o Reich, da época lá do Freud, final ali de 1890 e tal. Então, imagina para uma época em que a psicologia estava engatinhando, um cara começar uma teoria e falar assim, deixa eu te ver de calcinha e sutiã. Gente, ele era assim, ele não era nem citado, as pessoas nem falavam quem que era o terapeuta, porque era uma vergonha, era um caos. O Reich focou muito e ele começou a falar sobre esses traços de caráter, né? Só que era um negócio muito teórico, muito, enfim, comecinho ali. Depois, na década de... Reich morre, isso fica meio parado, enfim. Na década de 60, um outro psicólogo, que é o Lowen, vai desenvolver uma teoria que é a bioenergética baseado nisso. E aí vai se aprofundar um pouco mais. Mas até aí, você estudava os traços, você entendia um pouco, mas você não conseguia falar, a Lê é tal coisa, é tal traço.
um grupo de brasileiros, acho que em 2017, se juntaram, então uma pesquisadora, uma psicóloga, que é pesquisadora lá da USP, e um cara de marketing, que deu o tom mais simples dessa conversa, né? Porque antes falar de traço de caráter é um negócio totalmente acadêmico e difícil. E um fisioterapeuta se uniram e criaram o Corpo Explica, né? Que hoje é uma escola de formação, um hub de analistas corporais e tal, que desenvolveu uma metodologia. Então, hoje a gente tem um método para analisar o seu corpo e falar de qual traço você é. Então, o que é o Corpo Explica, né? O que é uma análise corporal? Incrível. É eu entender como o seu cérebro funciona a partir do formato do seu corpo. É isso. Ô, louco. Babado. Como você pensa, Gente, que incrível isso. Qual é a sua dor emocional de base, como normalmente você vai se organizar num momento de crise, o que você busca num relacionamento amoroso, o que você busca no trabalho. Isso tudo a gente consegue perceber olhando o formato do seu corpo. E aí, quando as pessoas escutam isso, né, normalmente elas falam, nossa, que incrível, ou elas falam, tá bom, imagina, por isso que é isso. Por isso que eu abri o programa de hoje falando disso, né? Será que é possível? Porque, realmente, é pra gente entender como funciona, porque é de desconfiar, né? Será que é possível? Eu tô louca pra saber, porque eu já acredito no método, ainda mais em leitura, né? Visual, em todos os sentidos. Então, você que tá desconfiada, fique aí pra saber mais. Exatamente. E aí, por que foi legal, assim, ter conhecido a Camila e tal? Porque ela tem, né, vocês têm um conhecimento do visagismo que vai olhar uma parte, e eu acho que a análise corporal, ela complementa isso também. Total. Então, ela sempre falava, mas isso que você tá falando é muito do fleumático. Eu não faço essa relação, porque eu não tenho tanta profundidade nos temperamentos, mas aí, quem tá assistindo a gente entende desse conteúdo, pode fazer em casa da sua maneira, né? Sim. Hoje, a análise corporal é uma das ferramentas que eu uso dentro do atendimento dos meus pacientes e tal. Tem paciente que entende a teoria, coloca na prática e vai. Tem gente que olha e fala, e tudo bem, né? Então, a gente também tem que respeitar. Então, vamos lá, falar dos traços, né? Que eu acho que é o que mais interessa. O que mais interessa, eu quero saber, que eu tô curiosa também pra saber os meus traços, gente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Tá, então você consegue fazer essa análise do formato do corpo, né? Pra ver os traços de personalidade, de caráter de uma pessoa, como ela pensa, age, enfim. Mas e se o corpo da pessoa muda? O corpo pode mudar, então ela pode engordar, emagrecer, Sim. ela pode fazer mais musculação, então... Mas o formato, o que a gente vai olhar para analisar, ele se altera pouco. Ah, tá. Né? Então, Entendi. assim, você A pode análise é malhar... muito mais profunda. Você pode malhar o que você quiser. O seu ombro nunca vai... Se é mais largo que o seu quadril, ele nunca vai ficar menor, entendeu? Entendi. Se você pode malhar o que for. O seu bumbum vai ficar mais durinho e tal. Mas o formato dele é aquele formato. Se ele é mais achatadinho, ele vai continuar achatadinho, né? Então, quando a gente faz análise corporal, a gente conversa um pouco também sobre os procedimentos. Mas tudo que a gente faz em termos de procedimento é para ter para se parecer com um tipo de traço, que é o traço rígido. Então, mas eu vou explicar. Então, vamos falar dos traços. O que acontece? O nosso sistema nervoso, ele se forma desde a nossa gestação até a gente ter 4, 5 anos de idade. Então, o bebê humano, diferente do cachorrinho, do gatinho, do cavalinho que nasce já andando, a gente não, porque quando a gente nasce, nosso sistema nervoso não tá pronto. Ele demora. Você tem filhos? Não. Ainda não. Quem tá assistindo a gente tem filho sabe, né? A criança nasce com a moleirinha aberta, porque o cérebro ainda tá crescendo, então não pode ter osso segurando aquilo, né? Enfim. Nesse processo do útero, até os 4, 5 anos de idade, você vai passar por eventos grandiosos. Então, o parto, a amamentação, né, a gestação, a amamentação, desfraude, a relação com os outros, depois a descoberta da sexualidade, com todas as aspas, né? Mas porque o seu corpo vai começar a sentir prazer a partir ali dos 4, 5 anos de idade. Então, a criança, ela tem um corpo capaz de sentir prazer, mas ela não tem ela não entende o que é o sexo, nada disso, mas ela já tem um corpo... o prazer em si, né? Isso, mas ela já tem um corpo que dá prazer para ela. Nesse processo, essas etapas podem ser traumáticas, podem ser... E não é aquele trauma, tipo, não precisa ser um super trauma.
você pode ter vivido esse momento de um jeito que não foi legal. Esses momentos, se você viveu dessa maneira meio traumática, vamos chamar assim, aquilo vai fortalecer coisas no seu cérebro, né? Você vai ter mais caminhos neurais acontecendo naquele momento. E o seu corpo vai seguir, de alguma maneira, isso. Então, os traços, eu vou falar os nomes originais, mas eu sempre gosto de cuidar disso, que é esquizoide, oral, masoquista, psicopata e rígido. Nossa, Psicopata, psicopata, masoquista. As pessoas falam, meu Deus. Mas não é a patologia. Ah, tá. Não que é o nome fique claro. em si, não é a patologia. Presta atenção, gente. Depois fala, falou que eu sou psicopata. Não, pelo amor de Deus. O que acontece? Esses nomes foram dados em um momento da história em que essa ideia da patologia da psicopatia e tal não estava formada como é hoje, tá? Então, sempre que eu tô falando aqui de psicopata, eu tô falando do traço de caractere. Não tô falando do psicopata da novela que você assiste que tá lá matando gente escondido, tá? Então, que fique claro. Tá. Então, vamos lá. O esquizoide, ele é alguém que é o primeiro traço, né? Que, quando ele tava no útero, de alguma maneira, ele se sentiu rejeitado. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a mãe não necessariamente não queria aquela criança. Mas quer dizer que, quando ela se dava conta que estava grávida, ou quando esse bebê se mexia, e ela estava com medo, ela estava muito segura, que é normal acontecer, né? Então, quando ela pensa nisso, tipo, meu Deus, tem uma criança aqui, ela fica um pouquinho estressada, ela vai ter uma alteração física, ela vai ter um picozinho ali de cortisol, que vai deixar o útero mais gelado e mais duro. Uma mudancinha, para um feto, gente, uma mudancinha de índice de cortisol faz toda a diferença. Então, essa criança, de alguma maneira, ela sente que esse lugar que ela tá é desconfortável, que esse ambiente tá gelado, tá esquisito, né, e tal. Isso vai ser transferido para o formato do corpo. Então, o esquizoide, se esse período foi traumático, não foi legal e tal, ele vai ser aquele corpo que tem pouca energia. Então, quando a gente olha, não existe ninguém que é um traço só, que você olha e fala, nossa, esse traço aí. A gente tem os 5 traços em picos diferentes. Mas se existisse alguém que é só esquizoide, totalmente esquizoide, é alguém que tem o corpo bem magrinho, bem sem energia, sabe? Aquela pessoa que tem o ombro pontudo, o cotovelo pontudo, o joelho. Não é aquele corpo que quando você abraça parece que não tem ninguém, sabe? A pessoa some assim. O pessoal do Corpo Explica gosta de fazer uma comparação que eu acho ótima, que é no filme Divertidamente, sabe? Dos bonequinhos lá das emoções. Cada uma os 5, né? Exatamente. Cada uma das emoções, elas falam muito sobre os traços de caracteres. Esse filme é muito genial, né? E o medo, ali, né, dos personagens, ele é o que a gente... É assim, é a personificação de um esquizoide. Ele é compridinho, aquele olhão esbugalhado, né? O esquizoide, ele é sempre aquela pessoa que tem uma olheira muito forte, aquele olho meio de peixe morto, sabe? Meio Juliana Paz, parece que é um olho que tá se defendendo, assim. Vai ter pouca energia na boca, então aquela boca mais fininha, sem cor. Porque o esquizoide, como a dor de base dele é a rejeição, ele se sentiu rejeitado, ele vai ter um corpo e um cérebro que faz de tudo para não ser mais rejeitado na vida. E o que é a rejeição? Tem essa associação. E ele vai o quê? Criar recursos também para evitar a rejeição. Sempre, todos os traços vão ter uma dor de base e vão criar recursos, vão criar forças para evitar. O esquizoide, ele veio para o mundo e ele sentiu que esse mundo não é acolhedor. A rejeição, ela é muito diferente de abandono. A gente, no dia a dia, fala como se fosse a mesma coisa, mas não é. Rejeição é você chegar aqui e falar, oi, gente, bom dia, tudo bom? E ninguém olhar pra tua cara. Tipo, a gente continuar, sabe, conversando e tal. Isso é rejeição, é você tá num lugar e você ser invisível. Ser literalmente rejeitado, né? Abandono é você chegar, eu falar, oi, Lê, tudo bom? Super fofinha com você. Daqui 5 minutos eu ignoro, você não falo mais e fico ali com o pessoal. Isso é abandono. Você recebe carinho ou recebe amor e depois não recebe mais, tá? Então, o esquizoide, a questão dele é a rejeição. Para ele não se sentir rejeitado, então para ele não ter essa sensação de que ele vai chegar e... Ele vive dentro do mundo interno dele.
É alguém que é super racional, muito criativo, nossa, altas ideias. Se ele chegar aqui e ninguém olhar pra cara dele, não tem problema. Ele fica 2 horas sentado, viajando, sei lá, nos pensamentos dele ali. É aquela pessoa que fica na sala de espera e tá tudo bem e não falar com ninguém. Tipo, você fala, nossa, você não fica incomodado? Ele, Não. se, Mais introspectivo, né? talvez ele nem reparou que tinha outra pessoa ali, porque ele estava tão no processo, né? Então, a racionalidade, a criatividade, a capacidade de criar mundos internos do esquizoide é muito alto. Quem já trabalhou com publicidade e tal, enfim, já deve ter visto, né? O povo os criativos, sabe? O povo da criatividade, normalmente são essas pessoas mais magrinhas. É o óculos ali para, né, proteger. É a pessoa que tem altas ideias, mas não executa, não é da execução, né? Se você pede uma ideia, ela te dá 15. 10 maravilhosas, mas se você falar, tá, vamos fazer junto. Não, né? E esquizoide não gosta de contato físico. Então, carinho, abraço, tipo, sabe? É isso. Não, Esse é o não, você falando e eu já associando aqui alguns temperamentos. Acho que a Camis deve ter feito a mesma coisa, né? Quando fez live com você. Sim. Você falando e a gente aqui já Pensando nos na temperamentos. associação do temperamento. Tem outra coisa do esquizoide que eu acho que é muito... tem vários... A gente analisa, né? Formato dos olhos, boca, testa, formato do rosto. Depois a gente vai olhar tronco, quadril e as pernas, né? Então, a gente não analisa cor do cabelo, não é isso, né? A gente vai analisar os formatos. Então, uma outra coisa que é muito gritante no esquizoide é a testa. No visagismo vocês têm atenção, né? Então, a testa que ela é mais arredondada, que ela é maior, quanto mais energia tiver, né? Quanto maior... tem um traço de esquizoidia aí. Quando a gente faz a análise, a gente pega, eu faço assim, né? Tem analista corporal que faz ao vivo, pega você ali, já vai fazendo os cálculos e tal. Eu prefiro receber as fotos e montar, porque eu gosto de fazer uma apresentação, a gente conversa, eu mostro e tal, explicar, enfim. Né? Tudo, mas a gente pontua. Então, aqui tem uma pontuação, a testa, o formato do rosto, o tipo de boca. A gente faz um cálculo mesmo. Então, você sai de uma análise corporal sabendo que você é 30% rígida, 28% oral. Então, você também começa a entender que 30% do seu cérebro pensa como uma rígida. 20% de quem você pensa como alguém que tem uma oralidade alta. Então, por isso que fazer a análise é importante. A gente conversar sobre o traço, provavelmente você vai falar, eu sou um pouco disso, um pouco daquilo. Mas é diferente do que fazer a análise, de você saber exatamente como é. O segundo traço é a oralidade, que vai se estruturar ali na fase da amamentação. Então, o que acontece na amamentação? Você recebe colo, alimento, calor, carinho, e depois você é colocado no berço e acaba tudo isso. Aí você vem e recebe isso de novo, uma delícia. Aí você vai pro colo de outra pessoa que não vai te amamentar. Aí você é colocado no berço. Então, esse processo, para aquele bebê que está conhecendo o mundo, pode gerar essa sensação de abandono. Tipo, foi muito legal, não foi mais legal. Foi muito legal, não é mais legal. Se isso, de alguma maneira, foi traumático, ou, né, foi muito expressivo para esse bebê, como que ele consegue a atenção de volta? Como que ele faz para conseguir esse carinho de novo? Chorando, né? Que é o único repertório que a criança tem naquele momento. Então, o oral, a gente fala que a energia está aqui. Na fala, na comunicação, na capacidade de se sensibilizar e perceber o que as pessoas precisam. Então, quem tem oralidade alta, ela quer manter todo mundo perto. E como que a gente mantém as pessoas perto? Sendo fofo, trocando ideia, conversando com todo mundo e tal, né? Então, a oralidade, ela vai ter como ferramenta para não ser abandonada, para não ir para a dor de base, essa comunicação, essa supersensibilidade, sensibilidade social mesmo, né? Como que é o corpo do oral, né? Pensa que é um corpo que vai querer colo sempre. É um corpo que se moldou para nunca perder o colo. Então, é aquele corpo mais arredondado. Porque ele foge do que você falou no começo. Ele foge daquilo que... Da dor de base dele. Então, é alguém que vai, mesmo adulto, parecer uma menina, né? Sabe, mulher que tem 50 anos, você olha e fala, gente, mas olha essa carinha de menina. Por quê? Porque a oralidade, ela faz isso, né? Você vai sempre parecer alguém mais novo.
Por que você parece mais novo, né? Pensem aí, né? Quando você pensa, fulana tem cara de menina. Porque ela tem traços mais arredondados, né? O rosto é mais arredondadinho, o olhinho é menor. É aquela... Você não vê a sensualidade, você vê fofura. Você fala, oh, meu Deus, que gracinha, né? Então, a gente acha formas mais circulares em quem tem oralidade alta. Mesmo, normalmente são os mais gordinhos, ele é mais molinho, então tem uma coisa de ser molinho. E se é magrinho, é aquele magrinho molinho, que mesmo magrinho não é igual o esquizoide, que é aquele magro que você fala, nossa, vai me espetar se eu der um abraço. Quem tem oralidade alta, não, tem essa coisa meio gostosinha. Acolhedora, assim. né? E aí, o que acontece? A oralidade na vida adulta, ela traz essa coisa mesmo do contato, da conversa e tal, porque ela garante que não vai ser abandonada sendo assim. O lado ruim, eu acho que da oralidade é que, para não se sentir abandonada, quem tem esse traço alto, muitas vezes aguenta coisas que não precisaria estar aguentando. Então, prefere ter uma amiga que não é legal, do que terminar essa amizade e sentir que tá abandonando ou tá sendo abandonada. Fica num relacionamento que você fala, meu Deus, mas gente, como assim, né? Porque a dor de ser abandonada, para ela, é maior do que continuar numa relação que tá fazendo mal. Então, tem várias coisas aí da oralidade que a gente pode falar. Não, e eu tenho certeza que quem tá em casa assistindo a gente agora ou escutando já começa a fazer as associações, né? Sim. Acho que parece um pouco assim, enfim. E é importante fazendo isso, porque você vai percebendo, né, os pontos dos traços em você. Aí a gente tem o terceiro traço, que é a psicopatia. De novo, não é a patologia. O psicopata, esse traço, ele vai se fortalecer naquele período que a criança tá fazendo truques, que a gente fala, que é quando ela começa uma interação maior com os adultos, sabe? Canta, imita a mãe, fala alguma coisa. E aí, o que as pessoas ao redor fazem muito, né? Ai, que lindo, tá cantando essa música. Vem aqui mostrar pra Lê que você tá cantando. Aí ela canta, o que você faz? Ai, que fofo, dá beijo, tira foto, faz vídeo. Então, se isso for muito forte para essa criança, ela vai começar a se sentir manipulada. Tipo, nossa, eu só sou gostada e tal quando eu faço o que os adultos querem. Então, o que ela vai fazer para não ter a dor da manipulação? Ela vai manipular de volta, né? Isso tudo, claro, né, gente? Acho que não precisa falar, mas enfim. É um processo inconsciente. Não é que a criança lá, ai, nossa, vou fazer assim. Não, né? E aí ela vai... Mas caramba, que assunto legal. Sério, muito legal. Eu não imaginava. Ela vai manipular de volta. Então, é uma criança que desde cedo entende que se ela der pro mundo o que o mundo tá pedindo, ela vai conseguir coisas de volta. E se alguém tá dando alguma coisa para ela, é porque ela vai ter que devolver de alguma maneira alguma coisa. Como que isso acontece na vida adulta, né, depois? O psicopata na vida adulta é aquele que não consegue receber amor, tipo... Não tô te fazendo nada, você já tá me dando presente. Pra ele não é normal, sabe? Tipo, não consegue receber tranquilamente as coisas. Agora, se ele dá, né? Se ele te deu atenção, você deu de volta, tá tudo bem. Não estamos em dívida. Então, o psicopata, ele é um excelente líder. Porque ele entende essas trocas, o que as pessoas precisam, sabe, o que eu tenho que fazer para minha equipe para ela performar melhor. O psicopata entende isso super bem, assim, lê rápido e tal, se ele não estiver se sentindo manipulado, que é a dor de base dele, entendeu? Entendi. A gente fala que quando a pessoa não tá na dor, ela tá no recurso. Tá. Então, um psicopata que tá no recurso, que não tá se sentindo manipulado, nossa, ele faz acontecer, porque ele tá conversando com você e ele já tá pensando, nossa, vou apresentar a Lê pra Camila, porque a Camila trabalha com não sei o quê, nananana, sabe? Agora, se ele tá se sente manipulado, aí muda. Aí vai pro chefe chato, carrasco e tal, enfim, né? Porque ele vai fazer de tudo pra voltar a se sentir nesse poder e tal. O psicopata, ele é menos emocional, porque ele tá fazendo contas mentais ali o tempo inteiro. Então, a sensibilidade dele é menor. É como se a gente tivesse um sobe e desce, né? O esquizoide, nada de emoção. Oralidade, super emoção. Muita emoção. Psicopata, nada de emoção de novo. Como a gente percebe psicopatia no corpo? Triângulos invertidos.
Então, o psicopata, ele vai ter, sabe, ombro largo, quadril menor, testa muito evidente, queixinho pontudo, coxa grossa, canela fina. Sempre que você olhar os triângulos invertidos, tem alguma psicopatia ali. Tem gente que é muito evidente. Sabe o Johnny Bravo, o personagem? Sim. Ele uma boa associação pra gente entender, é verdade. Ele é ali, né, tal, ele tem uma energia aqui, assim, no ombro. Tanto que ele brinca, né, os movimentos e tal. No Divertidamente, a psicopatia tá na alegria. Que é uma personagem que sempre mexe o braço, a energia dela tá aqui, assim. A gente fala que o psicopata é quase um polvo, né? Ele tá sempre, pega aqui e tal, não sei o que, né? Ele tem uma energia aqui. E a oralidade, claro, eu não falei, né? Mas é a tristeza no Divertidamente, que é a redondinha, pequenininha, que você tem vontade de abraçar. Né, e tal. Enfim. Então, o que tem de recurso no psicopata? É isso, ele consegue juntar pessoas, articular projetos, tá pensando lá na frente, ele consegue ter uma certa frieza em momentos-chave que são importantes e tal. Quarto traço, masoquista. O masoquista... De novo, não é... Não é a patologia. Não é a patologia. É só um nome. Pensem que é só um nome. O masoquista se forma na fase que a criança está no desfraude. Então, muitos pais pressionam, né? Que tipo, avisa a mamãe, não sei o quê. Aí a criança faz cocô na calça, já... Ai, nossa, tá, não sei o quê. Se esse processo foi... a criança se sentiu humilhada, exposta, o masoquismo vem daí. Né? E não sei, assim, por trabalhar com isso, eu observo muito isso em criança. A gente não consegue, a gente só pode falar de um traço numa criança depois dos 6, 7, 8 anos ali, porque tá meio em formação ainda. Mas tem criança que você vê a dinâmica da família, como ela é tratada, você fala, nossa, dá pra ver que o traço já tá acontecendo ali, né? Enfim, às vezes é triste, às vezes é bom, mas, né? Não, e o seu olhar como psicóloga para isso deve ser muito maior, né? Que você já consegue entender muita coisa. Mas isso não é motivo para vocês ficarem me perguntando coisa dos filhos de vocês em aniversário, pelo amor de Deus, que eu fico horrorizada. Já pensou já dar um diagnóstico em 5 minutos com a criança? Sim. Não, né? Então, assim, se a criança sentiu que ela foi exposta, se sentiu humilhada nesse período, ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça, para ela, né, para não se expor. Então ela vai fazer de tudo para segurar o xixi, segurar o cocô e tal, e ela vai ter um corpo quadrado. E é aquele corpo quadrado, mas que tem uma rigidez no corpo, sabe? Mandíbula muito marcada, sabe o que eu fico segurando aqui? Os dentes normalmente encavalados, sabe, tortinhos, porque ela fez ali muita força. A testa bem quadrada, não tem cintura, bumbum pra dentro, a perna grossa, canela grossa também, tá, a perna parece sei lá, tá colado no chão, assim. Então, o masoca, ele tem sempre você olha e fala, nossa, é um corpo que aguenta. E o masoca, de todos os traços... Adorei o nome. Masoca? Masoca, é o apelidinho que a gente dá. O apelidinho carinhoso. Esquizo masoca. Esquizo masoca. O masoca, ele é assim, ele tem muita emoção, muito sentimento, só que ele mostra igual a oralidade? Não. Ele guarda pra ele, porque ele não quer correr risco, né? Então, a gente fala que o masoca, ele implode. Ele vai aguentando... Nem sempre ele dá um chilicão, entendeu? Ele... É aquela pessoa que um dia no trabalho simplesmente pega a bolsa e vai embora. Você fala, gente, mas estava tudo bem. Não tava. Não Fazia tava. 3 meses que a pessoa tava... Só que é isso, o masoca, ele... Ela não botou pra fora, né? É algo muito interno. E é uma pessoa que tem muita capacidade de dar suporte emocional para quem ela ama, para quem tá perto. Mas assim, é muito. Então... Você já viu aqueles casais que a mulher é muito bonita e o cara é aquele cara meio desengonçado, meio... Porque o masoca, ele não é muito com a imagem e tal. E aí ela, nos almoços e tal, ela fica meio humilhando ele. Ela, porque a gente tá reformando em casa, aí ele foi comprar tal coisa, chegou com tudo errado. E ele lá todo... E aí você fala, nossa, como é que ele aguenta, né? Ela fica ali expondo ele desse jeito e tal. Por quê, né? Porque na verdade, ele tá...
guardando tudo, né? E quando ele escolhe alguém pra suportar, pra dar suporte, ele vai até as últimas consequências. Então, ele demora muito pra entender que isso tá fazendo mal. Agora, se ele tem uma mulher... Uma vez eu atendi um casal que ela era muito rígida, que a gente vai falar, e ele era muito masoca. Só que ela já tinha, de alguma maneira, intuitivamente, entendido isso. Então, não era assim que ela fazia. Quando ela expunha ele, era tipo... Gente... Ele reformou sozinho a cozinha de casa. E ele lá todo, ai, para, não faz, todo, ai, que vergonha e tal, mas sabe? Sim. Então, eles passaram por milhões de coisas juntos, assim, muitos problemas. Mas é isso, ele tem esse suporte que ele tem, quando ele tá num ambiente que ele não se sente humilhado, mano, ele aguenta tudo, ele faz acontecer, sabe? É aquele cara. E outra coisa legal do Mazoca é que ele é lento, só que ele tem constância, ele é super detalhista. Pensa assim, gente, ele faz tudo pra se proteger, pra não ter a caca exposta, sabe? Então, ele é a pessoa da planilhinha, tudo desenhado, detalhe e tal. Se ele vai dar uma palestra, ele se prepara 3 meses antes, ele decora todas as falas, ele não quer correr risco de ser exposto. E quando o Mazoca se sente humilhado, ele se fecha ali naquele mundo e vai só sofrendo. É a raiva. Do filme, Divertidamente. Toda quadradinha. Não, e agora, depois desse episódio, né, a gente vai assistir novamente o Divertidamente pra fazer todas as associações. Exatamente. E é até legal, né, porque aí a gente vai lembrando de tudo. A gente não relaciona muito a emoção com o personagem. A emoção em si, né, mas... Mas assim, o esquizoide, ele tem um medo, sim, acontecendo, sabe? A oralidade, ela tem ali o pontinho de tristeza dela, mas não necessariamente é só isso, claro, né? Último traço, rigidez. A rígida, o rígido, né? Esse traço vai acontecer naquele período em que a criança tá entendendo que existem pares no mundo. O pai tem a mãe, o tio tem a tia, a prima tem um namorado ou uma namorada, né? Ela vai entendendo ali a questão dos pares. Que o Freud chamava, né, do complexo de Édipo. Hoje a gente, enfim, olha isso com um pouco mais de cautela, enfim, tem outras questões aí, mas de um jeito bem simplista é isso. A criança começa a entender os pares. Como somos mulheres, vou falar do olhar da mulher, né? Então, como que a filhinha enxerga o mundo? Todo mundo tem um par, quem vai ser meu par? Meu pai. Tipo, né, eu preciso de um par aqui, tá todo mundo com um par, o único homem ali, né, adulto, não sei o que eu conheço ali que tá perto de mim é o pai ou alguém que tá nessa figura de pai. E aí, a gente fala, né, o Freud falava que o primeiro amor da mulher é o pai, e é esse amor de encanto, né, enfim. Só que o pai já tem alguém, já tem a mãe, né? Então você é a princesinha do papai até um certo ponto, porque ele dorme com a sua mãe, ele vai né, ele sai para jantar com ela, ele vai, enfim, ou se eles são separados, ele tem uma outra esposa, ou ele vai, enfim. Então, a gente fala que a rígida, ela é traída na primeira possibilidade de afeto, ela já foi traída, ela já foi excluída, já foi trocada. Essa é a dor da rígida, traição e exclusão. Então, o que ela vai fazer e o que esse corpo vai fazer para não sofrer isso? Vai querer ser o melhor, o mais bonito, o mais atraente, né? Tipo, vai querer já ser um adulto sem ser. Então, sabe essas menininhas que desde pequena já tem um reboladinho, uma cinturinha, ou aquele menino que já, sabe, tem uma piscadinha. Você fala, gente, todo charmosinho, porque ele já tem traços de adulto sendo muito pequeno. Diferente do oral, que é um adulto criança, o rígido já desde cedo já tem essa coisa. Então, é aquele corpo que vai ser mais harmônico, com mais curvas. Tudo que a gente tenta fazer nos procedimentos, né? Que boca mais marcada, olho não sei o quê, aí faz a sobrancelha, aí faz a harmonização para dar uma, né? Porque o meu lado é assim, é não sei o quê. É tudo buscando a lógica da rigidez. Né? Porque o rígido, ele é o que a nossa sociedade hoje acha bonito. Que é alguém que tem cinturinha, quadrilzão, o padrãozinho. Peitão, sabe? Que tem ali. Então, quando você olha pra alguém que é muito bonito, objetivamente bonito, irritantemente bonito, sabe? Cléo Pires, esse povo, você fala, a pessoa tá de pijama e tá, né? E é maravilhosa. Esses dias alguém tava falando da Angelina Jolie, né? Que passou pela, enfim, anorexia e tal. Gente, a mulher ali doente, mas tava, tipo, linda, sabe? É um negócio, enfim, o rígido tem isso. Tá descabelado, até não tá, porque o cabelo linda. Tá ali.
E é aquela pessoa que não se esforça mesmo para ser bonita, né? Ela tem um corpo que se organizou para ser perfeito, para ser, né, para ter performance. Então ela vai querer ir bem nos esportes, ou se ela nos estudos, ou no trabalho, tem que ser o melhor, tem que estar perfeito, tem que ganhar. Às vezes ela compete com ela mesma. Tipo, você fala, nossa, mas ninguém tá te cobrando isso. A pessoa tá lá naquele processo e tal. Por quê? Ela sente que se ela bobear, ela vai ser trocada de novo. Porque aí volta na dor de base. E é por que isso... é inconsciente, né? Que é inconsciente. A Cíntia já falou aqui pra gente algumas vezes. E é por isso que o rígido, ele vai ter esse processo de triangular, que a gente fala. O rígido nunca confia totalmente, nunca coloca todos os ovos num cesto só. Então, nunca vai ter um trabalho só. Faz, tipo, né? Não quero, né? A pessoa, sabe, tem um podcast, mas aí tem outro podcast, mas aí trabalha com não sei o quê, mas nananana. Porque ela fala, não, se aqui der ruim, eu tenho isso aqui, isso aqui, não sei o quê. Uma segurança. Tem gente que fala, mas rígido então trai bastante, porque tá sempre no plano B, né? Às vezes não, né? Ele vai ter uma tendência maior, sim, mas não necessariamente, só que ele pode não trair. Mas ele tá de olho no mercado. Tipo, o meu ex ali tá casado, o outro não sei o quê. Tá meio ali, entendeu? Porque se esse casamento terminar, ou se esse namoro terminar, eu tenho que ter um plano B. Ele não vai ficar sozinho. Ele é sempre na coisa do plano B. Então, o que é o lado bom da rigidez? É que o rígido, ele performa, ele faz as coisas bem. Ele tem um olhar pro que é bonito, pro que é harmônico. Esse é o lado bom. Agora, se ele tá se sentindo traído... Né? Se ele tá se sentindo excluído, aí ele é cruel, aí ele vai, sabe, ele humilha, porque, né, ele sabe qual é a força dele. Então, só para fazer um catadão, assim, dos traços, eu brinco que eu dou muita palestra e quando alguém chega atrasado, a gente sabe certinho o traço. Ai, sabe, quando a pessoa chega atrasada na Uhum. palestra? Então, assim, a pessoa chegou na palestra, a palestra começou e ela chegou. O esquizoide... Você nem vê ele entra de fininho, ele não quer servir, pelo amor de Deus, sabe? Ele é aquela pessoa que entra baixadinha e vai sentar. O oral chega comendo com um salgadinho. Oi, fulana, manda beijar, sabe? Aí, salgadinho, não sei o quê. Causa, porque ele conhece todo mundo da palestra, ele nem chegou, mas já pegou amizade no café com alguém, não sei o quê. Fala, já tumultua. O esquizoide, o oral tumultua. O psicopata, ele chegou mais cedo. Ele não chegou atrasado, ele já sentou no lugar específico. Que ele queria. Eu sempre falo, ele senta, é o cara que senta na palestra assim, ó. Parece que ele domina 3 cadeiras ali. Você fala, esse é o que vai fazer aquela pergunta, sabe, chata e tal. Ele já analisou quem é quem que ele vai pegar amizade, sabe? O masoca, se ele nem foi, né? Se ele vai atrasar, ele não vai. Não, deixa. Vai entrar atrasado. É muito difícil ele atrasar, né? Porque ele já é todo, mas assim... E a rígida é a que entra, sabe? Aí vai olhar onde vai sentar, tipo... Os caras estão assim, né? Na palestra, tipo, tirou o foco de todo mundo. Aí ela senta, tal, joga o cabelo, resolve passar um batom no meio da... Essa é a rígida chegando atrasada. Não, demais eu aqui pensando você dando uma palestra e vendo tudo isso acontecer e já sabendo tudo que tá acontecendo e todo mundo que tá ali. E aí, assim, pra quem tá ouvindo a gente... Mas muito legal a associação, porque a gente consegue entender. Enxergar com essa facilidade, isso. né? Então, assim, pra quem tá ouvindo a gente, pra que serve isso na sua vida, né? Por que é importante entender? Quando você entende as suas dores de base, o que você tá fazendo inconscientemente pra evitar, muitas coisas ficam claras, né? Então, assim, eu tava falando, né, dos seus traços. Eu acho que eu não consigo falar com certeza, mas eu acho que você tem 2 picos muito evidentes. Eu acho que você tem rigidez e oralidade de uma maneira, né? Não é à toa que você tem um podcast, que você trabalha com comunicação, né? Só que é isso, você trabalha com comunicação, mas você trabalha com beleza, você é uma mulher bonita, você... Enfim, tem esse olhar pro que é bonito, pro que é organizado, né? Enfim, então eu acho que olhando ali as suas fotos e tudo, que provavelmente você deva ter esses 2 picos. Que as mulheres, assim, não dá pra... A gente não tem pesquisa no Corpo Explica que fale, tem mais oral do que no mundo, sabe? Mas é muito comum as mulheres terem rigidez e oralidade ali acontecendo. E a rigidez e a oralidade, elas são conflitantes, né? Porque é uma briga interna entre tá confortável e tá gostosa. Sabe? Tipo, eu vou viajar, sei lá.
nossa, mas vou pegar um avião. Vou com essa roupa mais justinha, que eu fico gata, ou vou com esse negócio mais soltinho, gostoso, quentinho? Vou pra uma palestra, vou de tênis, que eu vou estar de boa, ou vou de salto, que eu vou ficar mais, sabe? A rígida com oralidade, ela sempre tá nesse processo, assim. A rígida, que é acordar cedo, treinar, tipo, sabe o povo das 5 horas da manhã? Tipo, já quer, 8 da manhã já quer ter meditado, treinado, não sei o quê. Isso, queria. A oralidade tá falando, fica deitada, né? Olha aí, gata, gente, a minha oralidade me chama tanto. Eu queria. Essa é a minha desculpa pra tudo. Então, eu queria. Eu falo. Mas aí a minha oralidade, então, agora eu tô entendendo. Essa briga interna que eu tenho. Porque é exatamente assim. Eu falei pra minha personal essa semana, porque assim, eu vou treinar, mas eu vou na força do ódio, eu vou arrastada. Eu falei, eu só venho treinar pro meu corpo entender que eu não morri ainda. não se empolga, entendeu? É só pra ele ter, sabe? Para com isso. Gente. Agora o meu marido, imagina, gente, se ele tiver que treinar às 6:30 da manhã, tá pleno. Acordou meia hora antes, comeu sei lá o quê, tomou o shake de não sei... Fala, meu Deus, gente. Tá prontíssimo. Então, a gente tem, assim, quando a gente tem rigidez e oralidade acontecendo, existe esse conflito e é como se, assim, se você relaxa e não tá no peso que você quer e tal, a rígida se dói, né? Porque a rígida tem que estar a unha perfeita, o cabelo, o cachinho, o fio, não sei o quê. A oral tá falando, gente, vamos sair pra jantar, vamos dar risada, sabe? Para com isso. Então, fica esse conflito. Aí você vai pra terapia uma semana e fala, ai, comi que nem uma louca, tô me sentindo péssima. Aí na outra você fala, ai, trabalhei muito, tô exausta, tô não sei o quê. Sabe, você fica ali sempre naquele processo. Total. Né? Nossa, faz muito sentido. E quando a gente também entende o traço das pessoas que a gente se relaciona, tanto marido, esposa, os nossos filhos, né? As pessoas que estão ao nosso redor, né? Que a gente se relaciona de uma maneira geral. A gente começa a perceber o traço e a gente começa a respeitar também esses limites, esses espaços, a perceber que certas posturas que a gente tem acionam esses gatilhos das emoções de base, né? Que elas evitam. Então, sei lá, se você tem um marido com uma rigidez muito alta, ele vai ter um pouco mais de ciúmes, ele vai ser um pouco mais... Ele é um gato, um gostoso, ele é maravilhoso, mas vai ter uma insegurançazinha ali, né? Enfim, eu sou terapeuta, todos os meus pacientes lindos, maravilhosos, você fala, meu Deus, essa pessoa é perfeita. É um poço de insegurança, tem muita insegurança. Por quê? Porque parece que ainda não é suficiente, sabe? Essa sensação de insuficiência é muito forte na rigidez. Né? Então, quando a gente entende isso nas nossas relações, a gente também consegue cuidar com mais carinho de quem tá pertinho da gente. Total, muda o comportamento, né? Que é o que a gente fala tanto aqui. Pra gente encerrar, porque nosso tempo passa voando aqui. O que mudou na sua vida? Na sua carreira, na sua profissão, você estudar, né? O Corpo Explica, você ter toda essa análise para o corpo. O que mudou na sua vida? Qual foi a sua grande mudança através dessa análise corporal? Na minha vida pessoal, eu acho que eu entendi, assim, como os meus pais funcionam, como as pessoas que talvez eu não gostasse tanto, ou que eu tivesse mais dificuldade de me relacionar e tal. Eu fui entendendo os motivos. Então, eu acho que apaziguou muitas coisas em relação à minha vida pessoal. Na minha vida profissional, eu acho que, primeiro, eu entendi onde é que estão as minhas forças mesmo e parei de ficar tentando ter coisa que eu não tenho. Então, eu não sou masoca e eu nunca vou ser. A gente nunca muda de traço. Então, não adianta eu ficar tentando, nossa, fazer o detalhe da planilha do não sei o que, Eu não sou essa pessoa, só que eu tenho oralidade alta, eu posso pegar amizade com alguém que tenha e trocar ideia e, sabe, pegar amizade, conseguir. Então, eu fiquei muito mais confortável nas minhas forças, me cobrando muito menos pelas características que eu não tenho e eu passei a ganhar muito mais dinheiro, a me relacionar muito melhor com as pessoas, a ter um casamento mais saudável. Então, é muito amplo que esse conhecimento me trouxe, assim, sabe? Não é uma coisa específica. Hoje, às vezes, eu falo, nossa, isso aqui tá dando tão certo. E, de alguma maneira, é porque eu entendi isso do meu traço, isso da minha dor. A análise corporal é autoconhecimento. Nossa, é total autoconhecimento. Ai, que episódio lindo, gente. Cheio de informação e de muito aprendizado. Eu tenho certeza que você que tá aí agora também ficou...
pensando em várias coisas, né? Ai, será que eu sou assim? Ai, que sou um pouco disso, sou um pouco daquilo. Pra pessoa descobrir mesmo e fazer até esse teste, é legal passar por uma sessão, né? Cada analista, a gente tem meio que um jeito de trabalhar, mas cada um vai ter as suas, né? Eu gosto de fazer sempre 2 sessões, então a pessoa entra em contato, manda as fotos, eu faço a análise, monto a apresentação, aí a gente vai fazer uma sessão para eu explicar os traços e falar de você, porque você vai entender os seus traços em conjunto, porque esse é o grande pulo do gato na história. Não adianta você falar, mas eu tenho um pouco de oralidade e de rigidez. Tá, mas e aí esses 2 acontecendo junto, né? É o que aconteceu comigo, né? Agora. Exatamente. Esse conflito interno, pra onde eu vou? Lá pra sessão com a Cíntia. E aí a gente vai conversar na segunda sessão para entender, assim, nas áreas da sua vida, onde você tá no recurso e onde você tá na dor. Então, tipo, você tem oralidade alta e no seu trabalho você trabalha com isso é aceito, você não se sente abandonado, então você tá no recurso. Agora, no casamento, seu marido é mais gelado, mais frio, mais prático, não sei o quê. Então, você sem perceber, né, tá sempre sendo colocada na dor. Então, às vezes não é com o marido, mas é com a família, né? A família... E se você ouviu a gente aqui, tá se percebendo, fala, nossa, no meu corpo eu tô vendo, mas eu não sou assim. Não tem nada a ver, não sou assim. É porque provavelmente o seu traço tá na dor. Você tava num contexto, num ambiente em que isso nunca foi acolhido, respeitado, aceito. Então eu já vi muitos casos, por exemplo, de alguém que tinha muita oralidade e que tava num ambiente em que ela não era ouvida, acolhida, recebia carinho. Isso vai dar ruim de alguma maneira, né? Então, assim, é a pessoa que come demais, porque se ela é calada, tô falando do oral, principalmente, que é tem a coisa da comunicação muito forte. Se ela é silenciada, ela vai comer, ou ela vai beber, ou ela vai fumar, alguma coisa, né, em relação à oralidade, ela vai fazer. Sim. Então, é uma coisa para ter atenção aí. Gente, quanta coisa em si. Às vezes dá um outro episódio ainda, pra gente se aprofundar Parte ainda mais 2. nessa... Isso. Cíntia Cruz, parte 2. Então, vamos pra nossa parte 2. Ai, vamos lá. Que é o nosso jogo Papum aqui, Moda Life Papum. Eu vou fazer uma pergunta, ou eu vou falar uma palavra, e você ou continua ou responde, mas tem que ser o que vier na sua cabeça. Tá Você bom. falou tanto do inconsciente, Ai, tem Deus, que vir medo. de lá. Pum, foi. Entendeu? Aí nem pensa pra falar. Tá bom. Vamos lá, então, pro nosso jogo Papum. Uma peça de roupa, Cíntia. Blazer. Terceira peça, na verdade. Terceira Eu peça. adoro. Verão ou inverno? Inverno. Apartamento ou casa? Apartamento. Café ou chá? Café. Praia ou campo? Campo. Agora eu vou falar e você continua. Estou, Leve. sou, Alegre. se entro em uma briga. Eu ia falar, não saio. É verdade. Mas tenho cuidado muito pra sair logo. Tá. Saio de fininho quando? Ai, quando eu tô exausta. Uma viagem. Bahia. Um show. Marisa Monte. Um livro. Mulheres que correm com lobos. Eu sei que é clichê, Nossa, mas eu amo. mas é Enfim, maravilhoso. Faço grupo de estudo e tal. Melhor conselho que você já recebeu? Eu acho que sempre... Os melhores conselhos que eu recebo sempre tem a ver com respeitar as nossas origens e os nossos valores. É sempre nessa linha, assim. Um sonho. Difícil. Eu tô numa fase que eu já realizei muitos, assim. Que incrível. Mas eu acho que hoje eu tenho um sonho muito voltado ao meu relacionamento, ao meu casamento. Então, não é uma construção material, mas é de manter o que a gente tem hoje, a saúde emocional que a gente tem. Eu quero que isso continue, assim. E uma dica que você pode passar aqui pra gente hoje? Às vezes a gente tem medo do autoconhecimento porque é mais fácil fugir do que ter que encarar. Então, a minha dica é que dói sim um pouquinho, mas o que é bom, né? O lado bom disso, ele é tão maior do que essa dorzinha que você vai ter que vale a pena. Então, se encare sim, se olhe que vai valer a pena. Maravilhosa! Palmas pra Cíntia, gente. Obrigada.
Cíntia, então, já que estamos falando de corpo, né? Formato de corpo. E de rigidez, E de né? rigidez. Que a gente gosta de estar bonita, gata, cheirosa, maravilhosa. Ó, aqui na caixinha da Ervic, a gente tem a linha corporal da Ervic. Ai, que Então, aqui delícia. são 2 produtos. E aí, depois você olha com calma na sua casa. Mas Ah. é a linha corporal da Ervic. A Ervic tem... E é presente pra você. Ai, gente, obrigada, que delícia, adoro. A Ervic tem uma linha corporal, tem linha pro rosto, tem o relaxante muscular, tem linha pro cabelo. Então, é uma marca de dermocosméticos e estamos presenteando você com a linha corporal da Ervic, justamente porque falamos Do corpo de corpo, né, gente? Claro. De formato de corpo. Então, eu te Obrigada. agradeço demais. Eu amei te receber aqui, foi muito incrível. De verdade, muito aprendizado. Me passa as suas redes sociais, os seus contatos, fala pra gente como que a gente acha, quem quiser realmente entrar em contato pra fazer análise, enfim. Sim, bom, se você tá ouvindo a gente, gostou, quer saber mais, quer fazer a sua análise, entender os seus traços, você pode entrar em contato comigo pelo @quintal da Cíntia, que é o meu Instagram. Se você tem interesse pelos temas, enfim, né, quer saber mais além da análise corporal, eu tenho o Quintal das Emoções, que é o meu YouTube, né, o canal do YouTube, e o meu podcast com o Bruno, que é o Corajosamente, semanalmente lá, os episódios, Super enfim, legal. e a gente fala de coisas, assim, diversas, vale super a pena, é isso, Instagram, YouTube ou Corajosamente no Spotify. Amei te receber, obrigada. Obrigada, agradeço, Camis, imagina. que fez essa conexão entre a gente, porque foi realmente um episódio incrível. Eu te convido a voltar, as portas estão abertas Obrigada. pra gente falar de outros assuntos, porque você é psicóloga e tem muita bagagem, muito conteúdo. Então, vai ser uma honra te receber aqui novamente. Obrigada, gente, eu que Obrigada. agradeço. Obrigada pra você que tá aí assistindo a gente, você que tá acompanhando o Moda Life Podcast toda semana, você que maratona o Moda Life. Manda recado pra gente, comenta o que você achou do episódio, me manda sugestão de temas também, que eu adoro receber novas sugestões. Então, a gente quer você bem pertinho, de verdade. Se inscreva no canal do YouTube e ativa o sininho da notificação, que aí você não perde nenhum episódio. No YouTube a gente tem os shorts, no Instagram, modalife.podcast, a gente coloca os cortes, então segue a gente também. Meu Instagram é alessandraalves.lele. E agradecimento a Ervic, nosso parceiro desde sempre. Ervic é essa linha completa de dermocosméticos. Produtora 716 também, as meninas que fazem tudo isso acontecer. Dá um aí. São elas, maravilhosas. Estúdio Alfa aqui com a Mauri. Gente, é isso. Um beijo pro Vande, nosso produtor. E aí, pra encerrar o Moda Life, eu falo uma frase. E hoje eu escolhi uma frase bem legal, que diz assim: crie a melhor, a mais grandiosa visão possível para a sua vida, porque você se torna aquilo que você acredita. Frase é da Oprah, que eu sou apaixonada por essa mulher, por isso que eu decidi encerrar o Moda Life de hoje com essa frase. Um beijo e até quinta-feira que vem. Tchau. Beijo. Beijo!